Bom, o Moacir já deu essa introdução aí, né? Não temos tempo para terminar. Mas em alguns lugares assim a gente está acostumado a pregar. Então tem aquela coisa assim, prega pouco tempo ou muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu prego a Bíblia. Não tem nem aí por que você acha, né? Honestamente. Fala de cara para vocês. Toda igrejinha que tem sermãozinho de 15, 20 minutos para agradar o povo, está andando longe dos caminhos do Senhor. Amém. Mas eu vou pregar em 20 minutos. Vai deve falar 1h30, né? Não sou doido. Acho que não, mas eu não consigo ver aquele ponteiro, então eu tenho que ficar de olho aqui no meu relógio. Mas é claro, também não quero estar preocupado com isso. Quero estar preocupado com o que Deus quer falar. Não é? Gente, um dos pontos altos da reunião, desde os dias de Jesus, quando ele entrava na sinagoga, e os discípulos depois, era a exposição da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e é uma coisa para nós pastores. Marcelo sabe disso, que a gente tem zelado por isso lá em outras igrejas desse movimento. Pastor tem que saber expor a palavra de Deus. Não adianta saber pregar, não, tem que saber expor a Bíblia. Tem que saber estudar a Bíblia, estudar os originais, ou pelo menos o que a gente tem de cópias originais, e saber expor a palavra. A gente não está aqui para ficar dando sermãozinho com tema que os outros gostam. A gente quer expor a palavra de Deus. Jesus chegava na sinagoga e comentava as Escrituras, meu amigo, e aplicava as Escrituras. Nós não temos permissão de Deus para expor a palavra dele de outro jeito, não. Um pregador muito famoso que veio no Brasil uma vez, desse que opera cura e todo mundo faz um showzaço. E a primeira coisa que ele falou, todo mundo pega a sua Bíblia, todo mundo pegou. Falou, agora põe debaixo da cadeira. E foi uma bênção. Uma bênção. Então grita, vamos orar por cura, vamos fazer isso, vamos. A primeira coisa que ele declarou é o seguinte: nós não queremos que Deus fale, nós vamos fazer a coisa do nosso jeito. Do nosso jeito não tem reino. O reino de Deus é a vontade dele, não é a nossa. Você quer ouvir a vontade dele para sua vida? Se você quiser, eu vou orar. E se você quiser que Deus reine na sua vida, peça a Ele para te falar a vontade dele. Pode ser que seja uma palavrinha só uma. Pode ser que seja toda a palavra. Vamos orar? Pai, nós já fizemos muitas orações nesse lugar hoje. Nesse momento, Senhor, eu temo pela posição que eu ocupo aqui agora. Temo por causa da seriedade, da sacralidade dessa posição. Eu quero me submeter inteiramente ao governo do Senhor, seu Espírito e a autoridade da sua palavra. Eu oro para que o Senhor libere a mente de cada pessoa para entender, compreender o que é a palavra do Senhor para cada uma delas. Traz a luz do Espírito do Senhor para nós. Fala conosco. Talvez, Deus, dentro dos nossos corações, estejamos como aquele povo lá no deserto, que chegava para Moisés e falava, fala você conosco e não ele, o Senhor, porque nós tememos a voz dele. Eu peço, apesar de toda a minha imperfeição, que o Senhor fale através de mim com a igreja do Senhor. E leva-nos a crescer no temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho esse compromisso hoje. Ano passado, nós estamos em 2013. Ano passado, nós tivemos uma intervinha nacional lá em Agudos. E aí eu lembro que eu ia traduzir o Phil Strout, que é o líder da Vineyard nos Estados Unidos. E eu tinha ido para me despedir do movimento, não do movimento, da liderança pelo menos. Porque eu falei, não vai dar mais para ficar do jeito que as coisas estão na igreja em geral. E eu não quero ficar em lugar nenhum que quer fazer só showzinho para as pessoas gostarem. E antes de eu ir para essa reunião, ainda bem que eu tenho um pastor da igreja aqui à minha frente para testemunhar isso. Ele e o Rondinelli, que é outro pastor, ela sabia da minha angústia, né? E uma das coisas que Deus tinha trazido para nós era, nós vamos expor a Bíblia daquele estilo clássico, evangélico e comprometido com a exposição das Escrituras. Foi ou não foi? Então, tá bom, vamos expor.
E aí, quando o Phil chegou para conversar comigo, a gente estava jantando antes do primeiro culto, eu ia traduzi-lo. Ele chegou para mim e disse assim: aí, como estão as coisas? Eu falei: estamos aí, você até onde vai? Ele falou: olha, você vai me traduzir, deixa eu te falar o que Deus tem trazido para o meu coração. Deus tem trazido para o meu coração que nós vivemos um tempo que nós precisamos pregar no estilo clássico, evangelho, expor a palavra para Deus avivar a obra dele. O que você acha? Eu chorei. Eu só chorei. Eu falei: eu vim para despedir, você me fala isso? Eu não. Porque Deus quer que você faça isso aqui. E Deus quer que eu faça isso nos Estados Unidos. E Ele está vivendo como um avivalista lá hoje. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que aviva, não só as nossas orações. É a palavra de Deus, gente. Todo lugar que experimentou avivamento amou antes de tudo a palavra de Deus. Temeu a palavra de Deus, amou a presença de Deus, e com consequência o Espírito Santo vinha. Não é fazer nada para o Espírito vir, é amar o Senhor, amar a palavra dele, temer o Senhor, viver para a glória dele. E isso tem sido assim, e a gente tem compartilhado aí, pela graça de Deus, tem ido nas igrejas da Vineyard e os pastores com o mesmo desejo. Uma das coisas mais lindas que acontecem hoje, para vocês saberem, nas igrejas Vineyard, pelo menos aqui a gente trabalha com elas do Nordeste até o Sul, é que os ministérios de ensino estão sendo fortalecidos nas igrejas. O ensino da palavra de Deus está sendo intensificado nas igrejas. E não é só a coisa da festa. A festa acaba. Toda experiência morre ali. Você vai lembrar dela, mas ela não muda o seu caráter. Muda o seu caráter é a obediência ao Senhor. É a renovação da vida, a transformação, através da renovação da mente. Quem renova é a palavra. O Espírito da vida, a palavra que Deus falou. Algumas vezes a gente está orando pelas pessoas e fala assim: olha, eu creio que Deus esteja falando, não é isso? Eu recebi essa palavra de Deus. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, para ficar bem simples, porque o princípio da vinha é que é naturalmente sobrenatural. Então a gente não tem, não, o negócio é muito simples. Se você tem a palavra, quando você precisar, o Espírito traz ela. Amém. Simples. Aí você pode falar: Deus falou. Mas não precisa falar: Deus me falou. Deus falou com todo mundo. Quando você vai orar pela pessoa e vem um texto, não é? Uma palavra de Deus. Agora, se vier algo que não bate com a Bíblia, pé no freio. Pé no freio, cuidado. Você vai fazer Deus falar o que Ele nunca falou. Tem uma igreja que eu fiz parte, ele também fez, e há um tempo atrás, e eu não sei se eu comentei isso aqui uma vez, mas a esposa do pastor tinha um problema de câncer seríssimo. Eu tinha gente orando por ela no Brasil inteiro, já estava quase estado terminal, né? E o presbítero da igreja chegou e falou: nós vamos orar todos os dias às 6 horas da tarde, e eu garanto que ela vai ser curada. Pronto. E eu anotei. Eles não deixaram eu falar. Os donos da igreja não deixaram eu falar. Não, mas ele garantiu. Ele tem que vir aqui agora e falar: eu errei, eu menti, eu sou carnal, eu não posso falar que garanto, porque só Deus pode garantir alguma coisa, ninguém mais. Eu cheguei numa igreja da Vinha esses dias. Tinha uma irmã também fazendo tratamento de câncer. E ela veio me perguntar aquelas coisas que todo mundo pergunta. Por quê? Já recebi palavra. Ela apontou o dedo para alguém da igreja, assim, a pessoa nem viu. Ela disse assim: tá vendo aquele irmão? Eu falei: tô. Aquele irmão poderoso, ele falou que eu vou ser curado. Eu falei: então cobra dele. Mas por que eu não sou curado? Eu falei: não vai ser assim, todo mundo vai ser curado. Aí eu tenho que entrar com o princípio do reino de Deus, que a gente crê na vinha. O reino já se manifestou, mas não na sua totalidade. Nem todas as pessoas serão curadas, porque senão aqui vira o céu. Aí o sinal não é mais para o futuro, é para o presente. Então ele deixa de ser um sinal. Ele se torna uma manifestação em si próprio. Entendeu? E como a gente crê no reino, que veio em Jesus, se manifesta em Jesus, mas não na sua totalidade, algumas pessoas serão curadas e outras não serão curadas. Quem sabe quem vai ser e quem não vai ser? Deus. O que nós temos que fazer? Orar por todas. Certo? E orar até quando? Para sempre. Até que sejam curadas. Curadas em vida ou curadas na morte. Mas é assim que a gente vai fazer. É ou não é? Então, essa é a responsabilidade que nós temos para ser uma igreja e um movimento relevante no Brasil hoje. Porque o Brasil já está cheio de superficialidade. Uma fé superficial.
Por isso que os casamentos não duram muito dentro da igreja. Por isso que as pessoas continuam se envolvendo em relações que não deviam dentro da igreja. Por isso que o próprio pastorado está ameaçado o tempo todo. Por isso que adolescentes mesmo da igreja estão procurando praticar suicídio. Isso acontece dentro das igrejas. Por quê? Porque a firmeza está toda no auê, nos programas. E no conforto da igreja. Mas não na palavra do Senhor. E a vinha vai ser relevante se ela for um movimento que também é palavra. E eu tenho batido nisso, porque nós gostamos muito das experiências de poder que a Vinha sempre proclamou, mas a Vinha é chamada de meio radical entre nós, que nós abraçamos o melhor da teologia reformada com o melhor da experiência carismática pentecostal. Não é só a experiência carismática pentecostal. O que nós sabemos da teologia reformada? Eu vim da igreja batista presbiteriana, eu sei, nem lá estão sabendo. Porque a gente está falando da palavra do Senhor. É ou não é? Não é sobre isso que eu ia falar, não. Esse relógio não para, cruz credo. Deixa eu ler um texto com vocês aqui, porque não, eu já falou tanto da Bíblia e nem leu. Você já ouviu um é? Eu ouvi um é desse lado aqui. Não é. O dedo já veio assim. Tum. Foi sua esposa? Deixa eu ver o que vai ser melhor desses dois textos aqui. Bom, vamos ler aqui Marcos capítulo 6. Um versículo um texto que possivelmente a maioria aqui conheça. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos 6, a partir do 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temam, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Agora, um texto paralelo de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Vai ter um detalhezinho que é aquele que a gente gosta. Pedro, a gente gosta. Tem até gente que faz a gente cantar aí, né? Se Deus não abrir o mar, vai fazer eu andar sobre as águas. É uma das maiores besteiras que tem. Então, Mateus capítulo 14, do 22 em diante, porque a gente acredita nisso, ou seja, Deus é obrigado a agir a meu favor de qualquer jeito. Você sabe que não é assim, né? Você deve ter vivido o suficiente para ver que não é assim. Você deve estar vivo ainda para saber que não é assim. Não tem ninguém vivo que pode falar que é assim. Ninguém aqui pode falar que Deus fez o que você obrigou ele a fazer. Não existe isso. Então, no Mateus capítulo 14, de 22 em diante, vai narrando a mesma história, o medo deles. Aí no versículo 17, Jesus estava aproximando, eles falaram que é o fantasma. No 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temam. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. Jesus chamou Pedro para onde? Para onde? Esse é o problema. Ele não chamou para as águas, chamou para ele.
Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: ah, amigão, você é homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. Gente, eu sei que eu não vou ter o tempo que devia para expor um pouco desse texto aqui, mas pelo menos uma reflexão aqui para a gente, à luz disso aqui. Há um tempo atrás, ou alguns meses atrás, foi eleito um Papa novo, né? Sabe como é que chama? Você não pode falar, gente, não fica com medo não. Papa, não, nós não falamos Papa aqui. Papa Francisco. Infelizmente eu não consegui a vaga. Quando anunciaram a vacância, eu falei: é tudo que eu queria, agora eu vou. Não é, Marcelo? Aí eu brinquei com alguém na minha casa, eu falei: se eu fosse Papa, eu me chamaria Francisco. Aí quando eles falaram assim: o Papa Francisco foi eleito, eu falei: ai meu Deus, era eu mesmo, era predestinado, eu não sabia eleger outro. E o Papa Francisco tem feito um punhado de declarações que principalmente nas primeiras semanas, e a crentalhada estava amando. Nunca vi tanto evangélico gostar de um Papa na história. Nunca antes na história desse país. Eu vi tanto, olha o Papa, lá vai o Papa, é isso mesmo. Eu vi um cara que pôs no Facebook assim: vai Papa Francisco, pastor. Falei: isso mesmo. Não tem problema nenhum, porque também você não tem que ser contra ele não, hein. Eu espero que a gente já tenha passado dessa fase de ser anticatólico, né? Nós não somos anti nada, nós somos cristãos, né? Nosso negócio não é lutar contra outra religião. Pelo contrário, espero que ele seja um homem ungido de Deus. Espero mesmo, em nome de Jesus. Mas aí teve uma coisa que ele disse assim: olha, nós precisamos ver que o centro de tudo não é o Papa, não é Roma, não é a igreja, é Jesus. Engraçado, precisou de um Papa falar isso para os crentes acordarem. Esse é um dos nossos valores, a centralidade de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro de todas as coisas. A gente canta isso, mas só cantar não é o suficiente. Toda pregação não me levar a Jesus, eu não entendi a Bíblia. Se eu ler a Bíblia inteira e não descobrir Jesus, eu não entendi nada da Bíblia. Eu tenho falado para todas as pessoas: se quer entender a mensagem bíblica, entenda primeiro os 4 evangelhos. Depois que você der uma lida de algumas vezes nos 4 evangelhos, lê umas 5, 10 vezes os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Volta. Depois que você fizer isso, aí começa em Gênesis. Aí você vai começar a entender a história. Não tente esse negócio de vamos ler a Bíblia toda em um ano, aí começa em Gênesis, aí pula Levítico, né? Deuteronômio, número, é de Deus, estranho, não é? Quer saber quem foi o Espírito que pôs esse troço aqui e pula. Porque ele não vê que a revelação é Jesus. Então, eu não posso ficar brincando assim que eu vou... A grande questão é: nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. Essa é a mensagem para a igreja de hoje. Nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. O Papa Francisco falou isso, mas muito antes do Papa Francisco, Jesus já tinha deixado isso claro: é Ele, não tem mais nada, não tem ministério, não tem pastor, não tem outro livro, não tem outro líder, não tem outra força, nem poder toma o lugar de Jesus. Nem poder, nem o evangelismo toma o lugar de Jesus. É Jesus. Ele é o centro da nossa fé. Não é igreja, se eu gosto ou não gosto de igreja. Não é isso. Mas uma das coisas mais ridículas que eu vejo hoje é a gente achar bonito de falar contra a igreja. Eu sou cristão, mas eu não tenho nada a ver com a igreja. Então você não descobriu Cristo. Porque a igreja é o corpo dele, é a noiva que ele ama. Não tem como amar Jesus e não amar a noiva que ele ama. Não tem como. Então deixa eu, a partir disso aqui, compartilhar pelo menos alguns motivos. Nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus, primeiro, para perseverar durante os aparentes eclipses de Deus. Eu vou repetir isso. Precisamos manter os olhos fixos em Jesus
para perseverar durante os aparentes eclipses de Deus. O que é um eclipse? É o quê? Fala de novo, Tiago. Se esconde. O eclipse é quando um astro se esconde. Nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus para a gente perseverar durante os aparentes momentos em que Deus parece se esconder de nós. Eu não preciso ter muita revelação para saber que a maioria das pessoas, se não todas que estão aqui, já viveram ou ainda vivem grandes angústias com esse momento que parece que Deus se escondeu. Deus mostra a cara para todo mundo, mas não mostra para você. E você não pode falar isso dentro da igreja, porque crente tem sempre uma resposta. A coisa mais desagradável de crente é isso. Ele tem sempre a resposta. E a gente não pode falar não sei. E pastor fala não sei, fazendo, tá vendo? É por isso que eu tenho que ouvir o outro. Porque o outro tem respostas para tudo. E tem momentos que a gente não sabe. Não tem respostas. Olha, os discípulos, eles ficaram desesperados. Quando Jesus manda eles ir para o barco, eles vão para o barco lá sobre as águas, e ele deixa eles sozinhos, por conta própria. E ele fica lá sozinho, em terra. Você vai lembrar, alguns devem lembrar que a gente cantava assim: minha vida é assim também, não vivo no mar, que lembra? Mas vivo a vagar, sou como um barquinho cruzador. Mas quem me conduz é o Senhor. Aleluia. O meu barco é pequeno, não tem isso? A gente sempre cantou que o barco é minha vida. A gente aprendeu isso. Quem não aprendeu, aprenda agora. Essas são canções preciosíssimas que a igreja também abriu mão de ensinar as crianças, de colocar o evangelho no coração das crianças. Aí elas crescem e não sabem que vão enfrentar tempestade, porque algum ignorante falou que se Deus não fizesse andar sobre as águas, vai abrir o mar. Ela tinha que saber que a vida dela é como um barco, que vai ter tempestade, que vai sacudir, e que ela tem direito a ter medo. Medo. Porque ela não vai conseguir ver Deus em todos os momentos da vida. Mas eu só vou perseverar se eu tenho meus olhos fixos em Jesus. Se eu tirar os olhos dele, eu vou ficar com medo das águas. As águas estavam lá. Todo momento que Jesus se afastou foi um momento de desespero para as pessoas. Sempre, sempre. Ele afastava, eles choravam. O momento que houve trevas, depois que Jesus veio, o momento que houve trevas sobre a terra, foi quando Jesus morreu. Porque ele se afastou. O terror invadiu momentaneamente a terra. Deixa eu dizer algo para vocês. Ele ressuscitou e nunca mais se afasta. Ah, Senhor. Ah, Jesus, isso é maravilhoso. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Mesmo nos dias que vocês não conseguirem me ver, mesmo nos dias que vocês tiverem dúvidas ou medo, eu estou com vocês. Mas eu não te sinto, não muda nada, eu estou com vocês. Por isso que a igreja não pode viver de sentimentos. Sentimento é enganador. O coração do homem é enganoso. Enganoso. Nós vivemos pelo que cremos, temos fé, certeza absoluta. Fé não é sentimento, fé é convicção. E convicção a respeito de coisas que ouvimos, cremos, lemos, está aqui na palavra de Deus. É isso que a gente sabe sobre Jesus. A gente não sabe sobre Jesus porque apareceu um fantasma dentro de casa. A gente sabe porque a palavra nos ensina sobre Ele e sobre a manifestação dele. Tem um escritor que fala o seguinte: todas as vezes que o povo de Deus, quem falou isso foi Inácio Laranhaga, todas as vezes que o povo de Deus conclui que Deus está se escondendo, o povo entra em desespero. Por isso, você não precisa ler agora, mas lá em Êxodo 17, 7, tem uma afirmação interessantíssima. Deus foi lá, libertou o povo, levou eles para o deserto, não foi? E eles vão lá e eles falam assim: eu estou com sede, não dá água, eu estou com fome. Povo de Deus. Você olha e fala: não, isso aqui não era povo de Deus, nós somos. Aquele lá do deserto, não, o povo murmurando, nós não murmuramos, é ou não é, amados? Ah, que isso? A gente está satisfeito com tudo que Deus dá para a gente, não está? A gente nem quer prosperidade, quer? Então nós somos iguais. Então nós vamos chegar na mesma conclusão que aquele povo.
A grande questão era, você vai ler depois em Êxodo 17:7. Está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Não estou falando assim aqui agora, mas eu estou dizendo como povo de Deus. Lá no deserto, Moisés falava, Deus está. Mas se vocês estão murmurando, vocês não acreditam, ele já manifestou tantos milagres, e vocês chegam agora e questionam se Deus é bom. Era melhor ter deixado a gente morrer lá no Egito. Mentira, você sabe que não era. Não, mas lá pelo menos a gente tinha aquela comida, nossa. Aqui agora essa dieta especial. Aí ele vira e fala assim, o que vocês estão reclamando? Deus fez tantos milagres para tirar você do Egito, e você está reclamando da sua vida o quê? Mas eu quero que Deus faça algo em mim. Deus não fez? Você não entende a cruz? Você não entende o que é salvação? Uma das maiores manifestações de imaturidade cristã é quando a gente fica pedindo Deus sinais. Quando o povo ficou pedindo Jesus sinal, ele deu? Deu, gente. Sejam bíblicos, em nome de Jesus. Jesus falou, você já tem o sinal de Jonas. Só uma geração perversa pede sinais. Nós não precisamos de sinais, nós precisamos de fé em Jesus. Amém. Com os olhos fixos nele, porque os sinais acompanham os que creem. Amém. Não precisamos pedir. Quando precisar, eles vêm. E vêm com tudo. Mas a questão é, você consegue suportar um momento que você acha que Deus não vai agir? Alguns momentos a gente pensa que Deus está atrasado, é ou não é? Eu fico imaginando, Jesus, chegou um camarada para ele, chefe da sinagoga, e fala assim, minha filha está morrendo. Jairo, vamos lá, vai curar minha filha. O cara já tinha passado por um processo de conversão e não sabia, porque ele estava chamando Jesus de Senhor e chamando ele para curar, e ele era chefe da sinagoga. Não era o que os chefes da sinagoga criam a respeito de Jesus. Aí Jesus sai. A hora que Jesus sai, você lembra aquele episódio da mulher hemorrágica? Acontece naquela caminhada. É como a gente lê a Bíblia, é de um parágrafo para o outro, parece que Jesus saiu e encontrou a mulher. Aí 2 passos ele chegou na casa do Jairo. Então, é rapidinho. Horas e horas se passaram. Imagina para o pai que está depositando a fé naquele rabino que vai curar. A hora que ele para no meio do caminho, o homem quer matar a mulher. A praga, o que você entrou nesse meio? Eu toquei nas vestes, ele já fez errado. Mulher chegou perto, sai! Eu vou contar a história, o cara está assim, pelo amor de Deus, Jesus, não vai contar a mulher contar a história. Se fosse homem, pelo menos falava assim, eu cheguei, encostei no Senhor e fui curado. A mulher fala assim, a bainha da sua calça estava descosturada e eu vi de longe. Quando eu passei, aquela outra não queria que eu viesse, mas eu vim. Aquele ali, seu discípulo, olhou para mim de cara feia, mas eu vim. Aí o Jairo, você imagina. Não, porque não é essa a diferença de homem e mulher? É, gente. Eu chego em casa, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou chegar em casa, minha esposa vai perguntar para mim assim, como é que foi lá? Eu vou falar uma bênção. Viu? Aí ela vai falar assim, você não quer falar não? O que, amor? Eu já te falei uma bênção. Uma bênção o quê? Quando você falou? Quem estava lá? Não, vai? Você saiu para comer? Aí o negócio pega. Onde você foi? O que você comeu? Você já está assim, homem é assim, gente. A gente é ruim assim mesmo. Eu não estou falando que vocês são ruins, é nós que somos. Mas voltando para o caso aqui. Para Jesus no meio do caminho e faz aquele negócio todo. Ele cura a mulher tinha 12 anos que sofria, a mulher volta, porque é engraçado, fala que ela voltou tremendo. E a filha do cara? Ela estava quase morrendo. Aí o que acontece? Quando eles resolvem aquele caso, que ele sai, o povo vem em encontro e fala assim, não precisa não, sua filha morreu. Imagina Jairo, assim, o olho do coração dele, olhando para Jesus, né? O Senhor se atrasou, sabia que eu não podia confiar. Não é assim que você fica. É assim que você e eu ficamos. Ele não fala, nós não podemos falar. Por que o Senhor não veio naquela hora? Por que o Senhor se atrasou? Por que o Senhor se escondeu? Se eu não tiver conhecimento de Jesus e desses episódios todos, eu vou achar que ele está atrasado, que ele se escondeu. Marta e Maria chegam para Jesus e falam a mesma coisa. Se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido.
Os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: aquele que o Senhor ama está doente, você não vai correr lá não? E Jesus fala: não. Mas não vou. 4 dias depois, numa sociedade imediatista como a nossa, é por isso que muita gente frequenta a igreja que promete milagre instantâneo, só por um dinheirinho que você ganha seu milagre, porque você quer assim, toma lá da cá, custo-benefício. Mas Deus não age assim segundo a palavra dele. Deus tem o tempo especial, o tempo certo, o que a gente chama de kairos. É o tempo dele. Você não manda nesse tempo. É bom você aprender a confiar em Jesus, porque no tempo dele ele vai sempre agir em seu favor. Amém. Mesmo que não seja o que você queria, ele vai agir sempre em seu favor, porque ele quer te tornar sempre uma pessoa melhor e mais parecida com Jesus. E olha que ele trabalhou muito em Jesus para deixar o exemplo para nós. Então, manter os olhos fixos em Jesus, para a gente perseverar durante aparentes eclipses de Deus. Aparentes. Ele não se esconde. E os discípulos, imagina, Jesus deve ter pressentido que a água ia arrebentar a gente nesse barco. Sabia, né? Alguma coisa. Aí vem os fantasmas. Aí, agora é para matar a gente e levar para a morte mesmo, lá para o Sheol. Lá vem o fantasma, o medo. Precisamos perseverar, gente. Segundo lugar, para agir diante de desafios supostamente impossíveis. Para agir diante de desafios supostamente impossíveis. Olha, Marcos 6,48 fala um negócio interessantíssimo. Diz assim: vendo-os em dificuldade, veio ter com eles. Vendo-os em dificuldade, veio ter com eles. Eu acho que só essa frase aqui a gente podia ficar falando a manhã inteira. Vão ter dias na sua vida que você não vai ter força para orar. Ele vem em seu favor. Você é filho e filha, como nós cantamos aqui, tem nada a ver com o que você fala ou faz, pela graça. Pais, quando vê os filhos, eu lembro uma vez que eu sentei no sofá da sala, meu pai assistiu um filme, eu fiz assim, ai. E meu pai virou para mim e falou assim: o que está acontecendo? Hoje ele falaria: o que está pegando? Porque o pai conhece o suspiro do filho. Você acha que Deus só vai agir em seu favor quando você orar 7 horas, 8 horas por dia? A oração é para mudar você, não é para fazer Deus agir, não. A oração localiza você dentro do plano de Deus, da circunstância, da paz, confiança. Não faz Deus agir diferente em nada. Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Quando Ele vem em dificuldade, Ele vem. A hora que você acha agora vai sucumbir, o barco vai virar, Ele chega. Agora tem um desafio que parece impossível, que é o chamado. Nós falamos de tantos chamados aqui hoje, Edna, Daide, falando dos irmãos que estão plantando as igrejas lá. O chamado sempre é impossível. Todas as vezes que você achar que Deus está te chamando para alguma coisa, a primeira coisa que você tem que perceber é impossível. Se você achar que Deus me chamou porque eu sei, você não entendeu o chamado de Deus. Deus só chama a gente para fazer coisas que a gente não dá conta. Não é engraçado isso? Isso é muito engraçado, mas é um fato. É um fato. Deus chama você para pregar o evangelho. Você acha que você tem capacidade? Não tem. Pega o negócio, os anjos anelaram, porque os anjos olharam e falaram assim: o senhor vai deixar isso aqui? Essa criatura do Senhor para pregar o evangelho? E Deus fala: deixa comigo. Deus manda a gente sair e orar pelos enfermos. Você acha que a gente quer orar pelos enfermos? Eu disse isso aqui ontem. Quem quer orar pelos enfermos está cheio de hospital aí na cidade. Cheio de gente doente. Você vai esperar o próximo culto? Vai esperar a próxima reunião? Quem está doente? Quem está doente, vem cá. Vou levar você no hospital, né, moça? Dali tem 10, passa comigo. Mais 8. Escolhe quem se você quer orar. Deus chama a gente para amar o outro incondicionalmente. Isso é impossível. Deus chama o marido para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é impossível para nós. Deus fala para a mulher submeter ao seu marido. Hoje, isso é impossível. Deus fala para os filhos honrar os pais. Isso é impossível. Mas Deus chama, Deus capacita.
Deus chama para a gente realizar uma obra que só Ele pode realizar. E sabe de uma coisa? É Ele quem vai realizar. Você acha que você vai realizar alguma coisa? Você não vai realizar nada. Jesus disse: é bom que vocês permaneçam em mim. Permanecendo em mim, vocês dão muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem fazer nada. Agora, presta atenção. Eu escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para que vocês possam ir e deem frutos. Bom, você me escolheu então para dar fruto, então eu vou dar fruto. Mas para você dar fruto, permaneça em mim. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Agora, permanecendo em mim, vocês vão dar muito fruto. Muito fruto. Mas eu tenho que ter os olhos nele. Os olhos nele. Pastorear é impossível. Como é que eu vou amar tanta gente chata que eu tenho vontade de matar? Eu olho para uns que se eu tivesse uma faca eu amolava assim e falava: agora aquela cabeça, eu sou um ninja. Porque eu sei que tem alguns sentados que estão assim: eu queria matar esse pastor. Teve uma vez que eu estava terminando uma igreja que eu pastorei, um dos lugares que eu mais vi poder de Deus, igreja bem mais simples, mas estava lotada. Quando começou 6 horas da tarde, 11 horas da noite, a gente estava terminando. O Espírito de Deus tinha caído naquele lugar com força. Aí eu fui dar a bênção no final. Aí eu falei assim: peraí, que eu tenho um negócio aqui no meu coração para eu compartilhar. Eu falei: você não vai chegar em casa agora e bater na sua esposa não, hein? Porque o Senhor te encheu de paz. Amém, amém, bora. Aí, aquele negócio, bater, tem marido batendo em mulher. Eu falei: eu sei, eu venho no meu coração. Na segunda-feira, ligou uma mulher lá em casa e falou assim: pastor, você precisa me acudir, meu marido quer me matar. Eu falei: por quê? Eu falei: porque falou que eu contei para o senhor. Contou o quê? Que ele me bate. E o homem está com uma faca aqui. Eu falei: eu não vou ir não. Você resolve com ele. Meu Deus, olha o que o senhor fez. O senhor resolve, o que eu vou fazer? Aí a gente foi lá, chamei, falei: olha, eu juro, moço, o cara bravo, meu amigo. Uma periferia, o cara bravo. Eu falei: eu juro. Não foi, ele nunca me contou. Mas é assim, Deus vê. Deus age, Deus fala. Deus chama a gente para viver esse impossível, mas Ele que dá a graça. É o Espírito dele que vai entrar dentro de você, mulher, para ser submissa e gerar em você amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. É isso que Ele vai fazer com você, porque isso é o reino dele dentro de você. Homem, para você cuidar da mulher como parte mais sensível, como diz Paulo, porque Paulo diz que é, mesmo que hoje elas não queiram ser, Paulo diz que é, e a Bíblia diz que é. Para você cuidar da esposa assim, para você amá-la como Cristo amou, ou seja, ainda que ela te faça as piores coisas dessa vida, você vai amá-la até o fim. Até o fim. Você vai receber a capacitação do Espírito Santo. Agora, quando você fala: não aguento mais, você nunca aguentou. Eu nunca aguentei. Se não for a graça, se não for a capacitação dele, se não for ele no barco, não tem jeito. Agora é engraçado que a Bíblia diz o seguinte: quando ele entrou no barco, cessou. Cessou o vento. Gente, como eu disse, a gente pode ir longe nesse negócio aqui. Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte: não tema, sou eu. Você sabe o que é isso na Bíblia quando Jesus fala sou eu, não sabe? Ele está se referindo àquela afirmação de Êxodo: eu sou. O Todo-Poderoso está aqui. Não tenha medo. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai ter medo do futuro, você vai ter medo da sua saúde, você vai ter medo da falta de dinheiro, você vai ter medo da falta de orientação, você vai ter medo de uma série de coisas, de todas as circunstâncias que estão aí do lado. Você vai ter medo de criar filhos, você vai ter medo que os seus filhos vão virar. A gente estava comentando ontem aí, a pressão que está hoje, adolescentes e jovens, não é que eles têm que ser homossexuais, eles têm que ser bissexuais, para ser aceito em todos os lugares. Ah, mas isso é antibíblico. Então cria seu filho no temor de Deus. Você é pai segundo Deus, você é mãe segundo Deus. Cria segundo Deus, com a palavra de Deus, da maneira mais radical, não é legalista não, radical que eu falo, intensa na palavra, mais radical possível, e deixa a semente do reino frutificar. Mas mantenha os olhos em Jesus e ajude seus filhos a manterem os olhos fixos nele. É impossível, está difícil, mas os nossos olhos estão nele. Jesus, quando falou para a gente
edificar a casa, ele disse, eu li esse texto aqui, para edificar sobre a rocha. A rocha é Jesus, aí a gente faz essas coisinhas bonitinhas. Ele mandou edificar e construir, a rocha é Jesus, estou firme. Não é só isso, esse é um lado bom, muito jóia. Mas presta atenção na realidade. A realidade é que ele diz o seguinte: os ventos virão contra a casa, a tempestade virá contra essa casa. Então, onde você está edificando? Que é o alicerce da sua existência, onde estão os seus olhos? Se não for em Jesus, você desiste de tudo. E desiste mesmo. Você acha que não vai dar conta e não tenta, porque você não crê na graça dele que te sustenta. Então você vai só olhar para os impossíveis e vai desistir. Ou, como eu vejo, sabe, quando eu saí de uma denominação que eu era pastor, alguns pastores estavam no meu escritório, e eu disse para eles: olha, me fala uma coisa, Jesus falou isso, está certo? Certo. Então o que nós estamos fazendo está errado. Aí ele fala assim: não, mas você não está querendo viver hoje desse jeito. Eu falei: isso é utopia. Eu falei: então tá bom. Então, faz misericórdia, mas nós não vivemos como quem quer obedecer ao Senhor em todas as coisas. Porque nós desistimos diante dos impossíveis. Aí a gente fica querendo ter fé. A fé. Aí fica algo tão grande. Você tem que ter fé. Só de falar assim não tem nada a ver com a fé bíblica. Primeiro que a fé bíblica ela é dom de Deus, eu tenho. Eu tenho. Depois você mandar eu ter fé, não vai mudar nada na minha vida. Não muda nada. Eu obedeço o Senhor. Todas as vezes que eu obedeço o Senhor, eu estou agindo por fé. Está vendo como é que é simples? É muito simples. O Senhor falou o seguinte: se o seu inimigo te ferir uma face, vira a outra, oferece ele a chance de te ferir de novo. Fala para ele o seguinte: amor, passeie por onde quiser e venha e fira de novo. Mas hoje? Não, hoje mudou, hoje você não é mais gente, né? Porque antes era gente. Então Jesus é utopia, então. É utopia? Você não fala misericórdia? Porque se a gente não pratica, deve ser utopia mesmo. Porque os nossos olhos estão colocados em nós. A nossa reação. Porque eu não levo desaforo para casa, não é? Tem uma irmãzinha simples, eu não vou nem falar o que ela falou para a vizinha. Soltou aquilo que você imaginar. Onde ela imaginou a vizinha aí? Ela falou: pastor, estava me atazanando. Você conhece essa expressão, atazanando? Ela estava me atazanando. Eu falei: amém, dona Evaldo? É. E eu falei: vai. Eu falei: é. Amém, irmã? Ô, glória, vamos orar. Acabou a reunião. Porque a gente vai achar que é impossível. Não vou dar conta. O Senhor está me chamando para andar sobre as águas. Eu não vou dar conta. Agora olha que interessante. Pedro vira para Jesus e fala o seguinte: mande eu ir. É assim que a gente se relaciona com o rei. Dê uma ordem para eu te obedecer, Senhor. Ele não chega para Jesus e fala assim: Senhor, está determinado, lá vou eu 1. Está determinado, lá vou eu 2. Está determinado, lá vou eu. Eu vi isso na televisão aqui um dia, em Brasília. Está determinado 1, está determinado 2, está determinado 3. Lá vou eu agora sobre as águas para sair e andar. Ele não vira nisso não. Ele está morrendo de medo. Ele não sabe se ele tem mais medo do fantasma ou da morte, não é? Aí ele chega e fala assim: então manda eu ir. O Senhor é o rei, eu sou o servo. O Senhor é o Curios, eu sou o doulos. O Senhor é o Senhor, eu sou o escravo. Manda eu ir e eu vou. Mesmo que eu afogue, manda eu ir. Jesus vira e fala assim: vem, essa é a hora. Ele vai. Assim como estás, vem, eu vou. Ele foi. Mas ele não é Jesus. Nós não somos Jesus. Nós não andamos acima das circunstâncias. Nós só conseguimos andar em cima das circunstâncias quando Ele nos carrega. É Ele o tempo todo. Quando nós confiamos em nós afundamos. Aí outra coisa maravilhosa, gente, é que Pedro vai morrendo, eu imagino, né? Imagina, assim, Pedro vai morrendo. Você sabe que quando você está na situação, em segundos você pensa, né? Já disse alguém, se não disse eu falei que agora. Quando você está numa situação de aperto, em um segundo você pensa milhares de coisas. Então imagina Pedro assim: eu sabia. Eu já sabia. Tem os caras que vão para o estádio, põe a plaquinha, eu já sabia. Eu já sabia que eu ia afundar. Isso era impossível para mim. Aí ele clama, salva-me.
salva-me, livra-me, liberta-me. E o gracioso estende a mão e tira ele, e põe dentro do barco, e o vento cessa. Deus chama, Deus dá ordem, não precisa obedecer. Quando obedecemos, andamos por fé. Se sobreviver algum mal, Ele vai nos acudir, Ele vai estender a mão. É só clamar por Ele. É só clamar por Ele. Nós falamos tanto de salvação, parece uma coisa fatalista. Estou salvo, acabou. Não existe essa perspectiva bíblica. Quando a salvação vem, ela começa algo, ela não termina algo, ela começa. Enquanto eu estou por aqui, ela se desenvolve, ela vai aperfeiçoando o meu caráter. Por isso que a minha fé tem que ser provada, ela tem que ser testada, não é? Meu caráter está sendo sempre provado, está sendo sempre desenvolvido, e eu vou clamar para que a salvação se manifeste em mim o tempo todo. E só através dessa intervenção divina eu vou sobressair esses desafios que parecem impossíveis. E por último, para fechar aqui, precisa ter os olhos fixos em Jesus, para a gente discernir a aproximação dele. A aproximação que é curadora, que é acolhedora, que é libertadora. A gente discernir, não é fantasma, é o Senhor. Não é o diabo, é o Senhor. Nem todas as coisas que se levantam é o diabo, tem o Senhor. E até o diabo só age se Deus deixar. Gente, se tiver essa convicção, nós vamos ser muito mais pacíficos. A gente discerne e acolhe. Então vem, Senhor. É o Senhor, não tem outro. Na hora do aperto, está apertando tudo, minha fé está sendo provada, e eu vejo aquela manifestação, você sabe, é Ele. É Ele. Aí eu preciso ter, se eu não tiver os olhos em Jesus, se eu não conhecer o Jesus da palavra e dos evangelhos, eu não vou discernir, eu vou cair no conto do diabo. Se nós começarmos a orar por ambições egoístas, como diz Tiago, que nós pedimos, mas não recebemos, porque nós pedimos mal, por causa da nossa ambição egoísta, porque nós pedimos para nos esbanjarmos dos nossos próprios prazeres. O que vai acontecer? Algumas vezes nós vamos fazer orações que o diabo vai responder. E você vai achar que é Deus. Qual a maneira mais profunda do diabo enganar o povo de Deus? Eles passam por Deus. Sempre foi assim. O desejo dele é sempre ocupar o trono, o lugar do cordeiro, para ele ser adorado. É ou não é? Então quando as igrejas reúnem com um punhado de egoísta, ambições egoístas, e começam a clamar, ele responde. Os resultados vêm, os resultados viram testemunhos, e a multidão segue. Porque a multidão é sempre egoísta. Por isso que na hora de escolher Barrabás ou Jesus, a multidão sempre escolhe Barrabás. Porque Jesus vai para a cruz. Essa é a nossa realidade. Sem conhecer Jesus, sem manter os olhos dele, nós não discernimos quem está se aproximando. Agora eu volto a dizer aquilo. Olha que coisa sensacional. Ele entrou no barco, a paz chegou. Aleluia. Você entendeu o que eu falei? Meu barco é pequeno, lembra daquilo? Tem paz lá dentro da sua casa? Falta Jesus. Tem paz no seu relacionamento, marido, esposa? Falta Jesus. Tem paz no relacionamento de pais e filhos? Falta Jesus. É simples assim. Porque quando Ele está, o mundo pode estar se destruindo, a guerra pode estar rolando aí fora, pode estar chovendo bomba e canivete, o que for, mas tem paz no barco onde Ele chegou. Precisamos manter os olhos firmes em Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos um minutinho, dá uma desligadinha para a gente orar. Tem uma música da Vineyard que a gente canta que diz assim: Senhor, me ajude a manter os olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Me ajude a manter os olhos fixos em você. A gente canta o que eu acabei de pregar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor que é viva e é eficaz.
Senhor, nós precisamos muito do Senhor. Nós ouvimos vezes após vezes sobre as grandezas do Senhor, os grandes feitos do Senhor, a vontade do Senhor, e ainda assim permanecemos tão incrédulos, Deus. Ainda assim permanecemos tão indiferentes, frios, insensíveis diante do Senhor, da sua presença, da sua direção, da sua companhia, da sua graça. Eu oro para que agora, aqui nesse lugar, o Espírito do Senhor desperte o que dorme em nome de Jesus. Desperte o que dorme em nome de Jesus, Senhor. Aquele que está dormindo, que não consegue te ver, que não consegue colocar os olhos no Senhor, que não descobre o Senhor, que não conhece o Senhor. Abra os olhos do Espírito, do coração, para perceber a realidade do Senhor entre nós, Deus Altíssimo. Abra os nossos olhos. Eu oro, Pai, por aqueles que agora estão aqui, mas estão enfrentando momentos que parecem em que o Senhor se escondeu deles. Eu oro para que de novo os olhos voltem para o Senhor e vejam que o Senhor mandou o recado nessa manhã que está por perto. O Senhor não brinca de se esconder. O Senhor não é humano. O Senhor está conosco todos os dias, em todos os lugares, mesmo nos lugares onde o Senhor não nos gostaria de ver, mas o Senhor continua conosco, mesmo não aprovando nossas palavras, nossas tramóias. Deus, tudo que a gente faz, os subornos, as sonegações, mas o Senhor está conosco, nos chamando a voltar para o seu caminho. Eu oro por aqueles que estão aqui, estão vendo o barco quase afundando, barco da família, da saúde, dos relacionamentos, do trabalho. Estão com medo de fantasmas desse mundo, da pressão, da opressão familiar, da opressão dos que têm mais, e que gera esse desejo todo, esse desassossego na alma, que faz a gente também desejar mais do que precisa. Eu oro para que o Senhor capacite cada uma dessas pessoas a andar sobre as águas e ao encontro do Senhor, a responder ao chamado do Senhor. O Senhor que nos chama para o Senhor, para estar com o Senhor, e como o Senhor fez com os seus discípulos, o Senhor chamou para estar com o Senhor, para capacitar e enviar a pregar o Evangelho. Eu oro, Senhor, para que agora a ministração do Senhor venha sobre nós. Espírito de Deus, vem com o seu poder sobre nós. Senhor. Continue orando ao Senhor. Continue orando ao Senhor.